Nos textos de Enoque, o Filho do Homem assume um papel épico envolto em mistério e esplendor. Ele é retratado como o escolhido, o justo, o Messias. É importante entender que ele não é um recém-chegado. Ele está no esquadrão divino desde o início, compartilhando os segredos mais profundos de Deus com a elite espiritual. O Filho do Homem não está apenas presente no espetáculo, ele está apoiando os justos. Entretanto, a ideia de Filho do Homem vai além disso. Se olharmos para Daniel 7,13, vemos que o título indica uma entidade celestial, não apenas um personagem comum, mas um agente divino navegando pelas nuvens, pronto para um evento celestial. A história de Enoque e o Filho do Homem, na teologia, carrega um significado profundo. Quando esse termo é associado a Jesus, ele carrega uma grande carga. Não é apenas sobre destacar sua humanidade, mas sim sobre preencher a lacuna entre o céu e nossa vida diária. Irineu, em sua obra Contra as Heresias, explicou claramente que Jesus, conhecido como o Filho de Deus, tornou-se o Filho do Homem, estabelecendo assim uma conexão próxima conosco, convidando-nos para a casa de Deus, tornando-nos parte da família divina. Os relatos de Enoque servem como uma previsão do que Jesus mais tarde descreveria como o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos. Esta narrativa não é apenas um mito antigo, mas sim uma peça central de um quebra-cabeça maior, a justiça divina, ilustrando como a rebelião no céu ecoa na narrativa mais ampla da salvação. Até mesmo o seu julgamento, essas missões angelicais não são apenas relatos isolados, elas estão profundamente entrelaçadas com textos religiosos posteriores. Pense na história de Noé construindo a arca, uma missão celebrada na tradição do dia da expiação, e o papel de Miguel em aprisionar os anjos caídos. Esses episódios são cruciais nas narrativas sagradas, tanto no Novo Testamento quanto nas referências de Pedro e Judas aos antigos prisioneiros angelicais aguardando seu destino. A descendência desses anjos gigantes tornou a vida difícil para todos, levando Deus a decidir enviar um dilúvio para restaurar a ordem. Em meio a essa turbulência, Deus designou 4 arcanjos especiais para missões específicas: Sarel para alertar Noé, Rafael para enfrentar o anjo vampiro Azazel, Gabriel para lidar com o tumulto causado pelos gigantes e Miguel para deter os próprios anjos rebeldes. Esses anjos ensinaram aos humanos coisas proibidas, como a fabricação de armas mágicas e até mesmo técnicas de sedução. A descendência desses anjos gigantes tornou a vida difícil para todos. Aqui está o enigma. Esses filhos de Deus eram descendentes virtuosos da linhagem de Seth, ou líderes poderosos que se faziam passar por piedosos. O enredo se complica ainda mais com os antigos insights judaicos, que veem esses personagens como anjos celestiais, não meros mortais. O livro de Enoque nos proporciona uma exploração mais profunda, contando sobre 200 anjos rebeldes que causaram tumulto ao se casarem com humanos. O livro de Enoque despertou um interesse intenso, misturando antigas narrativas com questões contemporâneas e alimentando a curiosidade sobre os filhos de Deus. No livro de Gênesis 6, encontramos uma narrativa que tem intrigado as pessoas há muito tempo. É a história dos filhos de Deus que se relacionam com as filhas dos homens, resultando no nascimento dos Nephilim, esses gigantes massivos. Aqui está o enigma. Desde o início do século XIX, acadêmicos têm ficado fascinados com Enoque, principalmente devido aos seus vínculos com o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. O interesse cresceu ainda mais quando fragmentos de textos em aramaico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, sugerindo que esses escritos remontam pelo menos ao século 3 a.C. No entanto, o fascínio por Enoque não se limita aos círculos acadêmicos. Ele capturou a imaginação de pessoas em todo lugar, seja por meio de análises detalhadas em densos volumes acadêmicos ou discussões animadas online, em diversas regiões por um longo período. A sabedoria contida nos escritos de Enoque acabou se perdendo na Europa, com apenas fragmentos conhecidos através dos primeiros escritores cristãos. No entanto, em 1773, um explorador chamado James Bruce trouxe os textos da Etiópia para a Europa, revelando sua importância especial para a Igreja Ortodoxa Etíope, que os considera sagrados. Acredita-se que Enoque próprio não tenha escrito esses textos. Neles, encontramos um tesouro de visões e relatos misteriosos, nos quais Enoque é guiado por uma jornada pelos bastidores de mundos secretos muito antes do primeiro milênio. A história de Enoque foi um assunto popular que provavelmente teve suas origens no aramaico, talvez com algumas influências do hebraico antes de ser
ser traduzida para o grego, latim e etíope. Essa ampla disseminação demonstra seu sucesso. Ele é comumente interpretado como um explorador cósmico, que serve como uma ponte entre os reinos humano e celestial dentro destas sagradas narrativas. Em textos antigos, ao mergulhar na pseudo-evangelização, você pode encontrar uma obra intitulada O Livro de Enoque, ou simplesmente Enoque, a fim de evitar confusões com outros escritos que vieram posteriormente. Este documento antigo se enquadra na categoria de pseudo-evangelização, o que significa que é atribuído a um autor cujo nome provavelmente não é o real. Ele é comumente interpretado como um explorador cósmico, que serve como uma ponte entre os reinos humano e celestial dentro destas sagradas narrativas. Em textos antigos, ao mergulhar na pseudo-evangelização, você pode encontrar uma obra intitulada O Livro de Enoque, ou simplesmente Enoque, a fim de evitar confusões com outros escritos que vieram posteriormente. Este documento antigo se enquadra na categoria de pseudo-evangelização, o que significa que é atribuído a um autor cujo nome provavelmente não é o real. A Bíblia apenas o menciona brevemente, mas a importância de Enoque é equiparável às figuras mais reconhecidas como Noé, Abraão e Moisés. Isso se deve principalmente ao seu vínculo profundo com Deus. Então, por que a jornada terrena de Enoque terminou tão prematuramente? Não foi devido a algum erro cometido, como a Bíblia nos revela. Enoque andava em comunhão com Deus e por isso Deus o levou. Isso demonstra que sua conexão com o divino era tão íntima que ele não apenas faleceu, mas foi elevado diretamente ao céu. Essa transição é vista como uma honra excepcional e em outros textos, como os de Sara e Hebreus, ele é louvado como um exemplo brilhante de fé. A saída extraordinária de Enoque da terra inspirou muitos, levando a relatos que o retratam como mais do que apenas uma figura bíblica comum. Você pode estar se perguntando se essas idades são apenas números ou se carregam um significado mais profundo. Alguns sugerem que as idades mencionadas nas histórias, como os 365 anos de Enoque, podem simbolizar algo maior, como os dias em um ano. A narrativa de Enoque transcende a mera antiguidade. Ela nos convida a contemplar os mistérios mais profundos de sua vida. Seu nome e herança sugerem que ele tinha uma conexão íntima com a tradição hebraica, o que nos oferece pistas sobre sua importância e legado. Na narrativa do livro de Gênesis, surge a figura de Enoque, um nome que pode soar familiar em diversas variantes, como Hanok ou Henoque. No entanto, o Enoque em foco é singular, mencionado de maneira especial na Bíblia, especialmente no texto de Judas. Ele é identificado como o 7º descendente de Adão, o que nos ajuda a situá-lo em termos de genealogia. A vida de Enoque é marcada por eventos extraordinários. Nasceu quando seu pai, Jared, já tinha avançado para 162 anos de idade. Um detalhe que pode surpreender. Aos 65 anos, Enoque se tornou pai, dando à luz Metuselá. Embora tenha alcançado a idade de 365 anos, sua vida parece breve se comparada à longevidade de Matusalém, que viveu até incríveis 969 anos. E então, tripulantes, desde já lhe convido a deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais!